Amém. 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 Amém, irmãos. Irmãos, eu não me esqueci. Vamos abrir no Salmo 140. Salmo. Qual foi que você faz? Só um minutinho, irmãos. Está aqui, Salmo 142. Diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecesse a minha vereda, no caminho que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Até aqui. Davi, quando fez esse salmo, ele estava na caverna de Adulão, fugindo dos seus perseguidores. O que é importante você saber desse salmo? Aqui no versículo 7, Davi fala o seguinte: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. O que acontece? Mais uma invencionice dos dias de hoje. Hoje em dia eles ensinam o seguinte, que você às vezes não consegue adorar a Deus, você às vezes não consegue ter a comunhão que deveria com Deus, porque a sua alma está na prisão. E aí é necessário que alguém faça uma oração tirando você da prisão. E aí tudo fica bem. Veja, Davi não quer dizer isso. Na verdade, o que Davi está querendo dizer, ele explica. Aí ele fala, quando ele está no versículo 3, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Qual que era a questão? Davi não tinha feito nada de errado, e Davi em poucos dias se transformou de herói nacional em fugitivo da lei, que se fosse capturado, pagaria com a vida. Então essa é a oração que Davi fazia. Da mesma maneira, quando nós estamos na nossa caverna, na nossa luta, na nossa dificuldade, o que a gente tem que fazer? Invocar o nome do Senhor com súplicas e orações. Amém? Amém. Então agora vamos para a nossa palavra. Vamos abrir no livro do Gênesis, capítulo 6. Vamos usar o microfone? Vou. Deixa eu só ajeitar aqui, deixar tudo em ordem. É porque é muita coisa, essa mesa de som nossa é muito grande, entendeu? Então... Som. Amém, irmãos. Vamos à leitura da palavra, vamos à nossa liturgia. Gênesis capítulo 6, o versículo 1 diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento,
que nós possamos estar aprendendo de Ti e aprendendo a Tua palavra, Senhor, de maneira prática. Senhor, que o Senhor venha nos ensinando como usá-la no nosso dia a dia. Que o Senhor venha nos capacitando para que possamos compreendê-la plenamente. Senhor, vem com o Teu poder edificando Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Veja, como eu prometi, nós hoje vamos estar continuando o nosso estudo. Qual foi o estudo de quarta-feira? Porque veja, esse daqui talvez é o texto mais difícil de toda a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, um intérprete bíblico como Marcos Franconato comenta a seguinte frase, que talvez nós nunca saberemos realmente o que está aqui. Para vocês terem uma ideia, autores como Granconato, autores como Nicodemos, eles acham que aqui os filhos de Deus são a linhagem de Sete e os filhos dos homens são a linhagem de Caim. Grandes autores brasileiros acham isso. Do outro lado, você tem, por exemplo, um escritor de comentário bíblico no Brasil, que é o Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que ele acredita que os filhos de Deus são seres espirituais e as filhas dos homens são mulheres, das quais, fruto da relação, veio os gigantes. Para vocês terem uma ideia, até o século IV a.C., toda a interpretação dessa passagem é o seguinte: os filhos de Deus são anjos e as filhas dos homens são mulheres. E isso produziu uma raça de gigantes, de valentes, que dominou a terra, que inclusive foi a causa do dilúvio. Essa coisa, para vocês terem uma ideia, Agostinho, no século V, foi quem começou a mudar essa ideia. E a partir dele começou a se considerar que os filhos de Deus eram da linhagem de Sete e os filhos dos homens da linhagem de Caim. Por exemplo, Paulo Júnior, eu imagino que ele crê dessa forma. Entendeu? Tamanha é a controvérsia do texto. Agora, para vocês terem uma ideia como é problemático, o bispo Ambrósio, que era bispo de Milão, que evangelizou Agostinho, pai espiritual de Agostinho, ele cria que os filhos de Deus eram seres espirituais, as filhas dos homens e mulheres. Então, é como eu falo, veja, a visão de que podem ser descendentes de Sete e descendentes de Caim é uma visão bíblica, defendida por homens de Deus. A visão que nós vamos ver hoje também é uma visão bíblica, também defendida por homens de Deus. Esse daqui não deve ser um assunto de polêmica, não deve ser um assunto de controvérsia, não deve ser um assunto de discussão. O que é importante aqui? Importante é que você tirar o princípio espiritual, que fala da contaminação da raça humana, e fala de casamentos mistos, de mistura do povo de Deus com o povo ímpio, de mistura do povo de Deus com seres espirituais, a contaminação que isso tira. O que você aprende de Gênesis 6 é que quando o povo de Deus se mistura com ímpios, e quando o povo de Deus se mistura com seres espirituais, em relacionamentos que a Bíblia desaprova, a iniquidade aumenta, o pecado aumenta. Ao aumentar o pecado, o juízo vem. Sem perdão, sempre que aumenta o pecado. O aumento do pecado traz juízo. Agora, nós como igreja temos que ensinar essas vertentes bíblicas e temos que escolher uma que melhor nos agrade, para ser a visão oficial da igreja. Mas aqui não é um texto estratégico, aqui não fala de Evangelho de Cristo, aqui não fala de nada disso. O ponto aqui é contaminação e mistura. Então, com esse foco que nós vamos conduzir a palavra de hoje, amém? E a tese que eu vou estar apresentando hoje, a tese é a seguinte: a palavra filhos de Deus, versículo 2, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, no original em hebraico aqui, filhos de Deus é Benai Elohim. Elohim é o nome do Todo-Poderoso. É o nome que aparece lá em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra aqui aponta para seres espirituais. E a palavra filhas dos homens é Benai Adam. Quem é Adão? É o pai de todos os homens. Então essa tese defende o quê? Que seres espirituais tiveram contato com mulheres
E desse relacionamento surgiram os gigantes, que trouxeram contaminação para toda a terra. Agora, para vocês terem uma ideia, como o texto é difícil, até a palavra gigantes pode ser traduzida por grandes guerreiros. O que dá na mesma, veja, um gigante dominando a terra, fazendo um pequeno reino pessoal, espalhando violência e iniquidade. Não importa o tamanho da pessoa. O que importa é o estrago que ela faz. Agora, eu entendo, juntamente com a nossa tradução bíblica, no versículo 4 ela fala, havia naqueles dias gigantes. Aqui no caso a palavra é nefilim. O que quer dizer nefilim? Caído. Só pela palavra eu já vejo que está falando de contaminação espiritual. Quem foi aquele que caiu do céu, segundo o livro de Ezequiel? Satanás, tratado como caído. A Bíblia trata em alguns pontos pecadores iníquos como caídos. Então você percebe a raiz espiritual do texto, está falando de contaminação. Agora, quando eu vou interpretar a Bíblia, existe uma lei de hermenêutica, de interpretação, que é o seguinte: eu quero saber que é uma palavra. O que é Benai Elohim, filhos de Deus? Primeira regra, como essa palavra foi usada na Bíblia. Essa é a primeira regra. E essa palavra aparece somente falando de anjos. Todas as aparições da Bíblia da palavra Benai Elohim são anjos. Para você ter uma ideia, nem demônio é anjo. E o Novo Testamento, na Epístola de Pedro e na Epístola de Judas, vai mostrar que nós estamos falando de anjo aqui. Nós não estamos falando de demônio. Olha que interessante. Vamos abrir livro do profeta Daniel. Não, para ficar mais fácil, livro de Jó, capítulo 1. Se você encontrou Salmos, você volta um pouquinho. Você vai chegar, livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 6. Diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu pergunto, traduzir filhos de Deus como filhos de Sete caberia nesse versículo? Vamos reler? Vamos reler mudando a tradução. E num dia em que os filhos de Sete vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Cabe essa tradução, Erasmo? Fica esquisita. Quem são os filhos de Deus? São anjos. Em todas as línguas semíticas, Benai Elohim é anjo. Quer ver outro texto? O livro de Jó, capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se o Senhor. A mesma palavra, Benai Elohim, filhos de Deus. O que a Bíblia está ensinando aqui? Que num determinado dia, os anjos estavam diante do Senhor, Satanás, de uma maneira que a Bíblia não explica, teve acesso a essa assembleia e compareceu também perante o Senhor. Qual que é a palavra aqui? Anjos, filhos de Deus. Quer ver o outro texto? O livro de Jó, capítulo 38. Esse aqui, para mim, é o principal texto. Jó 38. Versículo 7. Diz assim: vamos ler o 6 para vocês entenderem. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. O que o texto está falando aqui? Sobre a fundação da terra. Sobre a criação da terra como a gente conhece. Aí ele continua, versículo 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Quem são filhos de Deus? Benai Elohim, anjos. O que o texto está ensinando?
que quando Deus estava fundando a terra, os anjos, os Benai Elohim, estavam festejando a fundação da terra. Aí eu pergunto, se Benai Elohim é filhos de Sete, como teria filhos de Sete antes da fundação da terra? Eu não posso usar essa palavra, com todo respeito. Eu acho que é forçar demais o texto. Se a Bíblia fala que Benai Elohim são anjos, eu vou na interpretação simples. Anjos. Quer ver outro texto importante que isso fica notório? Agora sim, livro do profeta Daniel, capítulo 3. Você vai à frente, vai cruzar Isaías, vai passar Jeremias, vai passar Ezequiel, na sequência Daniel. Eu fiquei empolgado, cheguei em Amós. Daniel 3. Já estava no exílio babilônico já. Daniel 3, esse texto é muito interessante. Qual é o quadro aqui? Enquanto os irmãos procuram. Sadraque, Mesaque e Abidnego não quiseram se prostrar a adorar a estátua de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha, num fogo tal que até os guardas que foram jogar eles na fornalha morreram queimados. E aí vem esse texto. Aqui estão palavras do próprio Nabucodonosor. Lembrando, Nabucodonosor falava uma língua semita, da mesma origem do hebraico. Então ele vai usar o mesmo termo, Benai Elohim. Olha como ele usa o termo. Daniel 3, versículo 26. Diz assim: então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. O que acontece? Espera aí que está um pouquinho antes aqui. Para a palavra do rei urgente, ele falou... aqui, versículo 25. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andavam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O que acontece? Nabucodonosor, ao olhar para a fornalha, viu um 4 homem. Semelhante a quê? A um Benai Elohim, que é a palavra original aqui. Um anjo. Então a gente percebe o quê? Esses são, só tem mais um texto da Bíblia que fala Benai Elohim. No livro de Salmos, eu não me lembro agora o Salmo, falando filho dos poderosos, mas existe algumas traduções que falam filhos de Deus. São as únicas citações da palavra Benai Elohim da Bíblia. Eu pergunto, o livro de Jó foi escrito na mesma época de Gênesis. As pessoas até alegam que pode ser que foi Moisés que escreveu Jó. Se em todas as aparições da Bíblia Benai Elohim são anjos, por que eu vou traduzir Benai Elohim como os filhos de Sete? Sendo que a tradução filhos de Sete não cabe. Vocês imaginam o filho de Sete na fornalha? Dando livramento para Sadraque, Mesaque e Abidnego? Não cabe a tradução. Então o que nós entendemos? Isso é um entendimento inclusive aqui da nossa igreja. Benai Elohim são anjos. É o que a palavra quer dizer, filhos de Deus. E Benai Adam são filhos de Adão. Senão no texto original, se fosse linhagem de Sete, deveria estar escrito Benai Sete. E no lugar das filhas dos homens, Benai Caim. Eu entendo que quando a Bíblia quer dizer algo, ela está dizendo exatamente o que ela quer dizer. E aí as pessoas vêm com os argumentos, mas irmão, como é que é isso? Isso me parece assombroso. Não é assombroso um anjo ter relação sexual com uma mulher? É algo que hoje em dia a gente não vê. Aí, de onde você está vindo? Ah, não, estou chegando da balada com meu namorado, é um anjo. Você vê isso hoje, Bruna? Não vê. Não parece loucura? Parece. Agora eu pergunto, o que é mais loucura? Você dizer que um profeta viveu 3 dias dentro da barriga de um peixe? É loucura? Você conhece muita gente? Gente, pra você ter uma ideia, Deus teve que criar até o peixe. Porque não é uma baleia.
A baleia não tem um estômago com capacidade de manter um homem. Não cabe. Então, a Bíblia fala que Deus preparou o peixe. Foi uma criação de Deus no ato. Que é algo mais assombroso? Por exemplo, um profeta, o líder judaico, o general judaico Josué, fala que o sol parou numa das batalhas. Só que deixa eu te explicar uma coisa, para o sol parar, tem que parar o universo inteiro. Porque o universo inteiro é ligado por leis físicas. Eu pergunto, é assombroso parar o universo inteiro? Eu respondo, é um milagre. Agora eu vou te contar uma pior. Um rei de Israel, rei Ezequias, pediu uma prova para o profeta, falou, se Deus vai me curar, o sol vai retroagir no relógio de Acás que tem no coiso. Olha o que Deus faz nesse milagre. Deus breca o universo e dá marcha ré, porque o sol retroagiu. Eu pergunto, é assombroso? Aí coloca o milagre do profeta dentro da barriga do peixe. Pequeno, gente. Retroagiu o universo. Quer ver um outro milagre da Bíblia? O dilúvio cobrindo toda a terra. A abertura do Mar Vermelho. A Bíblia é um livro fantástico. Nós servimos um Deus de milagre. Amém. Se a Bíblia fala isso, a Bíblia fala agora, veja, eu não posso dizer algo somente porque eu acho bacana. Ó, legal a visão. Bena Elohim é filhos de Deus, Bena e Ada é filhas dos homens, se relacionaram. Eu preciso averiguar se a Bíblia me dá indícios para que isso aconteça. Porque qual é a primeira pergunta? Irmão, anjos podem coabitar com mulheres? Não é uma boa pergunta? Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos abrir livro do Gênesis, capítulo 18. Aproveitar e tomar um gole d'água. Os irmãos vão lembrar, eu já falei alguns desses textos em outras pregações nossas. Mas vamos lá, Gênesis 18, versículo 1. Esse texto vai mostrar que anjos podem materializar-se em forma humana. É o que eu aprendo com esse texto, certo, Júlio? Lembra da explicação? Vai ficar melhor, né, irmão? Bem melhor, né? Vamos lá. Gênesis 18, versículo 1. E depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes no teu servo, que se traga já um pouco de água, lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore. O que a Bíblia fala? Eram 3 homens. Um deles era uma teofania, era o próprio Senhor. O que é teofania? É quando Deus aparece em forma humana, ou em forma visível. Por exemplo, a descida do Espírito Santo sobre Jesus, em forma de pomba, é uma teofania do Espírito Santo. Sempre que Deus aparece numa forma materializada, é uma teofania. Só que aqui não está somente Deus, tem mais 2 anjos com eles. Feitos de uma forma tal, que quando Abraão vê, ele vê que são 3 homens. Ele só percebe que é Deus quando aceita e queima quando ele aceita a comida e depois ele queima o sacrifício. Aí ele percebe que é Deus. Então você imagina a figura como era perfeita, humana. Mais um texto interessante, Gênesis 19, versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava lá assentado à porta de Sodoma,
Vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Eu pergunto, a Bíblia ensina quem veio e se encontrou com Ló? 2 anjos. Aí eu pergunto, quando você vê a descrição de um anjo no livro do Apocalipse, você ia ver um anjo na maior? Gente, se a gente visse um anjo, ia ficar apavorado. É só olhar a descrição no livro do Apocalipse. Que 2 anjos são esses? Os 2 que estavam com o Senhor, que comeram junto com Abraão. Eles chegaram como seres humanos diante de Sodoma e Gomorra, materializados. E aí continua, versículo 2: E disse-lhes agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis ao vosso caminho. E disseram, não, antes da rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe um banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Olha que interessante, segunda informação. Primeiro, anjos se materializam em forma humana. A Bíblia é clara. Segundo, eles comeram. Isso é uma informação importante. Jesus glorificado comeu. Então a gente percebe que em corpos espirituais é possível comer. Jesus comeu. Na maior boa, fez um churrasquinho de peixe na praia. Numa das aparições dele. Então comeu. E aí continua, versículo 4. E antes que se deitassem, secaram a casa os homens daquela cidade, e os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram essa noite? Traze-os para fora, a nós, para que os conheçamos. O que os homens de Sodoma e Gomorra queriam? Praticar o pecado da sodomia com aqueles anjos. Por quê? Porque eles não estavam enxergando anjo. Eles estavam enxergando seres humanos. Aí o que acontece? Aí Ló percebe que eles são anjos. Olha que interessante no versículo 11. Versículo 10. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Aqui você vê um milagre angélico. Primeiro, força física, trouxeram Jó. Eles não eram, como diz o Caçadores de Fantasmas, eles não eram de ectoplasma. Palavra esquisita. Eles eram de uma consistência que eles pegaram lá e trouxeram. Aí eles vêm e fazem um milagre. Fé de cegueira. O que eu aprendo na Bíblia? Anjos podem se materializar. Essa é a grande verdade. Ninguém pode negar isso. Não existe teólogo que pode negar isso. Agora, o que acontece? Existe um texto no Evangelho de Mateus, vamos abrir Evangelho de Mateus, capítulo 22. E eu acabei não colocando aqui na anotação, mas a gente vai encontrar ele. Mateus 22. Não coloquei no meu esboço. Espera lá. Os sacrifícios da ressurreição, está por aqui. Aqui, Mateus 22, versículo 30. O que acontece? Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. E nem acreditavam em anjo. Quem acreditava em ressurreição e anjo eram os fariseus, que era o outro partido que formava o Senado judaico. E aí eles chegam com a seguinte proposta para Jesus: uma mulher, ela casou com 5 homens. Na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? O que Jesus responde? 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Até aqui. O
que acontece por causa dessa passagem, os teólogos que dizem que é a linhagem de Sete, a linhagem de Adão, falam que anjos não podem ter relação sexual. Qual que é o problema? O texto não está falando que anjos não podem ter relação sexual. O texto está falando que eles não se casam, nem se dão em casamento. Só isso, e aí fica a dúvida. Aqui envolve relação sexual, aqui não envolve relação sexual. O outro problema, nós vimos juntos que anjos podem se materializar. Se eles podem se materializar em forma humana, é possível que eles podem ter relação sexual com humanos. A forma é humana, é possível. Agora a pergunta qual que é? Vamos abrir o livro do Gênesis, capítulo 1. Aí vocês vão ver a grande pergunta. Por isso que eu falo, ninguém pode provar a sua tese 100%. Gênesis 1, versículo 24. Diz assim: E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. A pergunta é: a capacidade de reprodução é dada a seres dessa terra. O problema não é que anjos podem se materializar e ter relação com as mulheres. Isso não é problema. A pergunta é: da onde veio o esperma para fecundar o óvulo? Já que a gente sabe que o ser humano é formado por 23 cromossomos, são 23 pares. Um par vem da mãe, o outro par vem do pai. A grande pergunta é: da onde que veio a semente? A grande pergunta é: qual a base bíblica para dizer que anjos reproduziram? Que eles produziram uma raça híbrida, é claro, a Bíblia mostra. Vamos lá, Gênesis 6, vamos reler o texto. Versículo 4. Ó, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens. Entrar aqui é relação sexual. E delas geraram filhos. Então houve uma geração. Geraram gigantes. Aí a grande pergunta é: qual a referência bíblica? Da onde veio o esperma? Da onde veio o sêmen? A gente tem um fato aqui. Os gigantes, os grandes guerreiros, foram gerados nessa relação. Então por isso que surge dúvida. Olha, não pode ser anjo. Porque Jesus falou que anjo não se dá em casamento. E a Bíblia ensina que cada um reproduz segundo sua espécie. É uma coisa dada aos seres dessa criação. E nós não sabemos como que vem o sêmen. Realmente nós não sabemos. Em cima disso, para vocês terem uma ideia, o reverendo Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ele acredita nessa versão, pura e simples. Para ele é o seguinte: os anjos materializaram, tiveram relação sexual com as mulheres e produziram gigantes. Aí ele vai para toda essa referência bíblica que nós fomos aqui, entendeu? E fecha simples assim. E aí ele fecha assim: se você acha que é fantástico, eu não sou pago para ler a Bíblia vendo se é fantástico ou não, eu tenho que crer na Bíblia. E olha, gente, para vocês terem uma ideia, o reverendo Leandro Lima foi o primeiro brasileiro a escrever um comentário bíblico teológico. Nem Nicodemos fez isso. Então nós estamos falando de uma autoridade. E ele crê nisso. Inclusive ele é pauleado no meio reformado, porque o meio reformado gosta da visão filhos de Sete e filhas de Caim. O reverendo Leandro Lima, ele mostra que não. E, inclusive, ele usa uma base bíblica muito interessante. Vamos abrir Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos lá para o Novo Testamento. Vamos ver o que o irmão Pedro fala sobre o assunto. 2 Pedro 2. Pedro vai falar dos dias do dilúvio.
Eu vou ler do versículo 2 em diante. Do versículo 4, aliás, 2 Pedro 2, versículo 4. Não é 3? 2 Pedro 2, versículo 4. Diz assim: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para juízo. Qual a informação que Pedro começa a dar? Pedro começa a falar o seguinte: gente, cuidado com o pecado, cuidado com a contaminação, cuidado que isso aí arrebenta com a sua vida. Isso é um ensino para nós. Pecado destrói a vida do crente. Inclusive é passível de ser recolhido, ir para a glória mais cedo, por causa de pecado. Aí Pedro fala o seguinte: olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Ele começa: Deus não poupou os anjos que pecaram, lançou em cadeias de escuridão. Eu pergunto, quem são esses anjos? Pedro mais à frente vai explicar, fala o seguinte: o que Pedro informa? Que existe uma casta de anjos, ele não usa o termo demônios, é anjos, angelos aqui no grego. Demônios é demosinomai, algo assim, é outra palavra. Pedro está falando, os anjos que pecaram, Deus lançou eles no inferno. Em que lugar? No lugar mais escuro que tem, chamado Tártaro. Em cadeias de escuridão. Pra você ter uma ideia, essa palavra Tártaro só tem aqui, não tem mais nenhum lugar da Bíblia. É o mais profundo do inferno. Aí Pedro vai explicar por quê, versículo 5. Ligando, olha que interessante. Entre o 4 e o 5 tem um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, abre lista, liga os dois pensamentos. E diz assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olha o 6, a associação que ele faz. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, e pondo-as para exemplo aos que te vivessem impiamente. O que Pedro fala? Deus não poupou os anjos, que na época de Noé, ele liga a época de Noé. Que época de Noé é essa? Gênesis 6. Os filhos de Deus, Benai e Elohim, anjos. Quer ver mais um texto? Vamos lá. Mais à frente, Epístola de Judas, irmão do Senhor, capítulo 1. Vai passar por 1ª, 2ª e 3ª João, vai chegar a Judas. Judas 1, versículo 6. Deixa eu falar o 5. Relembrando, olhem para mim, irmãos, abre e deixa marcado. A epístola de Judas é a menor epístola do Novo Testamento. A única que é menor que ela é Filemon. Mas a epístola de Judas é a epístola que mais cria controvérsia no cânon. Ela só foi colocada no cânon porque ela copia exatamente a 2ª epístola de Pedro. O que a gente aprendeu? Que quando eu tenho 2 textos falando do mesmo assunto, eu passo a ter uma doutrina bíblica. Eu preciso de 2 testemunhas. Olha o que Judas vai falar, versículo 5, é o mesmo enredo de Pedro. Olha o que ele fala. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha o pecado da incredulidade aqui. O que Deus fez? Os que pecaram, ele destruiu. O que Pedro falou? Olha, gente, não brinca com o pecado vai trazer destruição. Agora olha o que Judas faz. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. O que Judas está falando aqui? Que tem uma casta de anjos, que deixou seu principado lá no céu, que saiu da sua própria habitação. Nós vamos ver a palavra habitação. Habitação é corpo espiritual. Só aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui e em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios é corpo espiritual, segundo palavras de Paulo.
O que Deus fez? Esses anjos que deixaram o seu lugar do céu e vieram invadir aqui, Deus colocou em cadeias de escuridão, no Tártaro, confirmando o que Pedro fala. E aí ele continua, versículo 7, ponto e vírgula, no final do versículo 6. Ele começa como? Assim como Sodoma e Gomorra. O que quer dizer assim como? Assim como eu estou ligando com o versículo anterior. Eu continuo a narrativa. Vamos ver o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ele vai. E as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação. O que é fornicação? Relação sexual ilícita. A palavra aqui é porneia. É uma lista enorme. Relação sexual ilícita. Adultério, homossexualismo, lesbianismo, sexo grupal, sodomia. Tudo isso. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Relação sexual ilícita. Qual foi o pecado dos anjos? Relação sexual com mulheres. Quer ver? Continua o texto. Como aqueles, os anjos, indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que é ir atrás de outra carne? Caso de Sodoma e Gomorra, homens tendo relação com homens, sexo antinatural. Romanos 1. No caso dos anjos, os filhos de Deus, 1 Coríntios 15 fala, cada corpo tem a sua glória, cada corpo tem a sua semente. Os anjos foram atrás de outra carne. Que outra carne? As filhas de Deus. É o que Judas está falando. Aí você fala, mas irmão, no versículo 6 da minha Bíblia, está falando habitação. Não está falando corpo. É uma boa pergunta. Vou mostrar para vocês. Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 5. Vou te explicar o que é habitação na Bíblia. 2 Coríntios 5, versículo 2. Paulo falando. 2 Coríntios 5, versículo 2. Vamos ler o 1. Porque sabemos que, se essa nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna e nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. A palavra habitação aqui é domicílio, corpo espiritual. Qual que é a casa terrestre? Esse nosso corpo, que a cada dia está indo para a sepultura. Essa palavra só é usada em 2 textos, em todo o Novo Testamento. Judas 6, os anjos deixaram seu domicílio, sua habitação. Na nossa Bíblia está habitação. 2 Coríntios 2, deixar esse corpo terrestre para receber o corpo glorificado. Habitação. Então o que a gente percebe? Olha, isso é uma opinião minha e de vários autores. Os anjos, de uma forma que nós não sabemos, se relacionaram com as mulheres e produziram a raça de gigantes. Essa é a visão da nossa igreja. Agora, com o problema da semente e com o problema da fecundação de óvulo, como que eles fizeram, surgiu na segunda metade do século passado uma variação dessa vertente, que a gente acha muito boa. E qual que é essa variação? Essa variação é a seguinte, que anjos, possuindo o corpo de homens, de médiuns, coabitaram com as mulheres e produziram os gigantes. É uma boa visão? Também, é uma visão bíblica. Agora a pergunta é, eu posso comprovar isso na Bíblia? Que anjos podem possuir corpos e podem, através dessa possessão demoníaca, coabitar? Só para vocês terem uma ideia, nas religiões afro do Brasil, a coisa mais comum que tem é sexo ritualístico. O médium incorpora uma entidade e tem relação sexual com o membro do grupo religioso. Agora, não me importa para mim a informação que está fora da igreja.
Eu não posso basear uma tese bíblica dizendo que nas religiões de feitiçaria acontece isso. Eu tenho que basear uma tese bíblica na Bíblia. Vamos fazer isso juntos. Vamos abrir Deuteronômio, capítulo 13. Vamos fazer uma viagemzinha rápida pela Bíblia. Os irmãos marcaram o almoço hoje para as 3 da tarde, né? São 417 versículos para a gente ler hoje. Vamos lá, Deuteronômio. Os irmãos compreendem que eu tenho que sustentar tudo pela Bíblia? Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, eu acho que é filho de Deus e acho que é assim. Ah, não, eu acho que usaram corpos de homens. Tá legal, você acha, mas pastor, eu quero saber de Bíblia. O que você acha importante, com todo respeito, nota 10. Mas eu quero saber o que a Bíblia diz. O seu papel como pastor é ensinar a Bíblia, não é dizer o que você acha. Logo que você não vai falar assim, senão vai começar a chorar, né? Me parece. Mas olha o que Deuteronômio 13 fala. Deuteronômio 13, versículo 13. Diz assim: uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, que não conhecestes. O que a Bíblia mostra? No Novo Testamento a Bíblia fala que tem filhos de Deus e filhos do diabo. O Antigo Testamento fala dos filhos de Belial. Quem são os filhos de Belial? Pessoas possessas de demônio. Aqui eu tenho a primeira informação. O livro de Deuteronômio mostra que pessoas podem ser possessas de demônios. Opa! Primeiro ponto da tese está aqui. Homens possuindo corpos de médiuns. Se relacionaram com as mulheres. Tem possibilidade bíblica? Tem. Filhos de Belial, prova disso. Mais um texto. Deuteronômio 18. Mas espera aí, como é que funcionou isso, pastor? Quer dizer que um demônio pode vir, um ser espiritual pode vir e possuir o corpo do ser humano de qualquer maneira? Cruz credo, senhor, meu pastor, me dá 1 litro de água benta e uma réstia de alho que eu estou até com medo de vampiro. Já pensou se os demônios pudessem possuir o ser humano de qualquer maneira? Vamos ver o que a Bíblia fala. Deuteronômio 18, versículo 10. Ó. Se você olhar o título aí, antes do versículo 9 está escrito: as abominações das nações são proibidas. O 9 continua, abre narrando assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte ao espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. O que a Bíblia ensina? Cândido, fecha esse vidro aí, porque está atrapalhando. Isso, fecha o outro. Vamos segurar um pouquinho o calor. A gente precisa comunicar, como diz o Granconato. Deus nos deu um livro. Você precisa entender o que eu estou falando. O que esse texto aqui ensina? Esse texto aqui ensina o seguinte: que existe uma prática chamada feitiçaria, na qual as pessoas têm contatos com demônios. Para se tornar um feiticeiro, eu tenho que passar por todo um aprendizado. Demônios não podem pular para dentro de qualquer pessoa, de qualquer maneira. Existem leis espirituais dadas por Deus que podem permitir ou não uma pessoa possuir demônios, uma pessoa se tornar um filho de Belial ou não. É o que Deuteronômio está ensinando. O que Deus fala? Quando entrar na terra, não faz igual a eles. Aí continua, mais um texto, Deuteronômio 23. Aqui começa até a segunda peça.
O pastor falou de relação sexual entre o médium, entre o sacerdote e as pessoas. O pastor falou que esse sacerdote está possesso de demônios e vai ter a relação sexual. É possível isso na Bíblia? É possível. Deuteronômio 23, versículo 17. Diz assim: não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente a abominação ao Senhor teu Deus. O termo aqui, prostituta e sodomita, está falando de prostitutos e prostitutas cultuais. Sacerdotes de deuses pagãos que faziam parte dos cultos de fertilidade. Como era esse culto? Eu vou lá adorar o Deus Puru. Eu vou no templo do Deus Puru e vou ter uma relação sexual com o sacerdote, no caso o sodomita, ou com a sacerdotisa, no caso a prostituta cultual. Isso chama-se sexo ritualístico. O que essa tese defende? Que os anjos se relacionaram com os homens, a partir dali começaram a ter médiuns e sacerdotes, possuir o corpo desses homens e em sexo ritualístico. Houve a fecundação, porque o que acontece? Eu tenho um homem possesso, mas eu tenho uma semente humana. Eu tenho humano reproduzindo com humano. Resolve o problema da coisa. Quer ver um outro texto interessante em Deuteronômio? Só confirmando que tudo isso que nós estamos falando é culto a demônios. Deuteronômio 32, versículo 17. Diz assim, Deuteronômio 32, 17. Precisa virar a página. 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. O que Deuteronômio está ensinando? Todo culto pagão é culto a demônios. Toda essa prática. Prostituição cultural, consultar os mortos, sodomia cultural, adivinhação, agoureiro, prognosticador, oferecer sacrifícios a demônios. Você está servindo a demônios. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Mas pastor, bacana. Só que o fim da lei é Cristo e a lei do Senhor não vale mais hoje. Acabei de quebrar a doutrina do pastor, porque todos os exemplos que o pastor deu foram do Antigo Testamento. Não é uma boa pergunta, Júlio? Vamos ver se é só do Antigo Testamento? Vamos para o nosso manual de instruções, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Lembrando, a visão tem que ser bíblica. Mas irmão, o que você acha isso? Eu acho que meu pastor falou. Meu pastor é legal, fala bonito. Os irmãos viraram tudo intérprete bíblico hoje. Vamos lá. Atos 8, versículo 11. Aqui está falando de Simão Mágico. Inclusive Simão Mágico, deixa eu fazer um parênteses na palavra. Simão Mágico, os historiadores, conforme Eusébio de Cesareia, do século III, fala que ele é o pai do gnosticismo, das artes místicas. Inclusive, teve um discípulo dele chamado Menandro, você não precisa lembrar esses nomes, que desenterraram uma imagem desse Menandro em Roma. Aí Eusébio de Cesareia conta que houve um debate entre Pedro, quando morava em Roma, e Menandro. E Pedro pegou pesado com ele. Tem a estátua desenterrada. Então Eusébio de Cesareia está certo.
Mas olha o que esse Simão mágico fez. Versículo 9. Atos 8, 9. E andava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Qual que era a profissão de Simão? Artes mágicas. As artes mágicas aqui é feitiçaria, tá? Ele não era o Mr. M, ele era feiticeiro. Inclusive a Bíblia conta que quando ele vê os apóstolos João e Pedro orarem e as pessoas receberem o dom do Espírito, ele oferece dinheiro. E Pedro fala, o teu dinheiro seja para contigo, porque você está em fel de amargura e laço de iniquidade. Aí a tradição, segundo Eusébio de Cesareia, fala que ele se desviou da igreja e se tornou inimigo da cruz. E mudou-se dessa cidade para Roma, onde lançou toda a base das artes místicas do mundo antigo ali, naquela época. Isso é informação extra-bíblica. A gente só tem informação aqui que ele era mágico. Quer ver outro caso? Atos 13. Versículo 6. Quer dizer, começamos a ver que existe feitiçaria no mundo antigo. Atos 13, versículo 6. Diz assim... Falando ao subtítulo ali acima do 4, Elimas o mágico. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Bar Jesus é o seguinte, é um termo judaico, quer dizer filho de Jesus. Bar é o termo judaico. Então esse cara dizia que ele era filho do enviado. Quem é que não quer consultar alguém que é filho de enviado? Onde é que você congrega? Aí congrega na igreja do pastor filho de enviado. É o que se tenta fazer hoje em dia. E aí ele continua. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia a Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos dele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Olha que interessante, aqui eu tenho uma informação que serve para a nossa prática, gente. Todo envolvimento com feitiçaria, com idolatria, é prática de filho do diabo. Isso é muito sério. O crente não tem que se meter com... Gente, você vai falar, mas pastor, eu sei disso. Mas eu conheço crente que consulta horóscopo. Eu conheço crente que faz simpatia. Eu conheço crente que faz orações que não passam de feitiçaria. Quais? Ele defende que se eu falar a coisa certa, aquilo acontece. Isso é confissão positiva. Isso é um princípio de feitiçaria. Não existe confissão positiva. O único ser do universo que tem poder de falar e acontecer é Deus. Jesus nos ensina, fale dessa forma: se Deus permitir, iremos a tal cidade, ali negociaremos, e ali, se Deus permitir. Gente, não existe confissão positiva. Essa história, profetiza agora na vida do teu irmão, não existe. Quem abençoa, quem amaldiçoa é Deus. O que eu posso é fazer o seguinte: irmão, em nome de Jesus, vou orar com o irmão. Senhor, vem com o teu poder, abençoa a vida desse irmão. Deus faz. Isso é o que eu aprendo, é muito sério isso. Porque 1 Timóteo 4, sabe porém disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque muitos seguirão a doutrinas de demônios. É o que nós temos visto hoje na igreja. Confissão positiva, ensina princípio de feitiçaria. A única prática no mundo que ensina que falou a palavra certa acontece é a feitiçaria. Quem faz essa invocação é a feitiçaria. Quer ver que barato? Vamos abrir Atos capítulo 19.
Vou te provar isso na Bíblia. Atos 19, versículo 19. Tomar um gole d'água. Aqui é na cidade de Éfeso. Éfeso era conhecida como a capital europeia da feitiçaria. Essa é a cidade de Éfeso. E aí diz assim a palavra do Senhor: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, feita a conta do seu preço. Acharam que montava a 50 mil peças de prata. Muita grana, 50 mil dias de trabalho. O que eram esses livros? Eram os livros que tinham as orações de invocações a demônios. Essa é a prova bíblica, que quem ensina que se falar a coisa certa, ela acontece. É livros de feitiçaria. Não existe tal coisa. Gente, começou a semana, Senhor, abençoa minha semana. Senhor, me guia. Senhor, alinha as circunstâncias. Senhor, vem com o teu poder operando. Senhor, me livra de todo mal. Me livra de toda armadilha. Encerrou a semana, Senhor, obrigado. Porque todo o conselho da tua vontade foi cumprido nessa semana. Porque tu és o Deus soberano. Nada pode frustrar os seus planos. E tudo aquilo que aconteceu na minha semana, eu agradeço a ti. O que eu estou fazendo aqui no domingo? Eu estou abrindo a semana adorando a Deus. Gente, cuidado com isso. É coisa de demônio. Quer ver um outro texto em Atos? Atos 16. Não. Atos 19, versículo 24. Aproveitar o mesmo capítulo. Porque o certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos seus artífices. O que acontece? Na cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana. Quem servia na deusa Diana? Prostitutas cultuais. Aquelas mulheres que tinham cabeça rapada, de 1 Coríntios 11, que Paulo orienta. Coloca o véu como sinal da autoridade do seu marido, do seu pai ou do seu pastor. Para isso que era o véu. Entendeu? Prostitutas cultuais, elas se convertiam da noite para o dia, o cabelo não. Para a turma não achar que na igreja cristã tinha prostituição cultural, Paulo manda botar o véu como sinal de autoridade do pai, do marido ou do pastor. Por quê? Por causa dos anjos, do mundo espiritual e também do mundo material. O que eu aprendi aqui? Deuteronômio me ensinou possessos de demônios. Deuteronômio me ensinou culto a demônios através da feitiçaria. Deuteronômio ensinou prostituição cultural. Eu mostrei para você Novo Testamento, dias depois de Jesus. Feitiçaria e prostituição cultural. Falta possesso de demônio, não falta? Vamos lá, Atos capítulo 16 agora. Atos 16 vai me mostrar que o praticante de artes mágicas é possesso de demônios. É isso que Atos 16 vai mostrar. Gente, artes mágicas, quando eu falo, não é o Mr. M. Entendeu? É artes mágicas, feitiçarias. Vamos lá. Atos 16, versículo 16. Diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O que a Bíblia me ensina nesse texto? Gente, esse texto aqui é único no Novo Testamento. É o único texto que mostra que o praticante de feitiçaria possui demônios. Entenda a importância desse texto. Lembra a tese? Seres espirituais possuindo corpos de sacerdotes,
coabitaram com mulheres e reproduziram. Provei tudo na Bíblia, tudo possível pela Bíblia. Já não fica tão fantástico, né? Mas eu tenho mais uma pergunta. Ixi, será que vai dar tempo? Vamos avançar rapidinho. Tudo bem. O pastor está dizendo que homens possessos coabitaram com mulheres. Como é que eles geraram demônios? Se cada espécie reproduz segundo sua espécie. Não é uma boa pergunta? Qual que é a pergunta que fica aqui? Demônios podem interferir no corpo humano? Vamos ver o que a Bíblia diz? Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ser rápido. Volta a 2 cartas. Lucas 19. Não, Lucas 4, perdão. O pastor está pirando o cabeção. Lucas 4. Nós vamos só trabalhar em Lucas. Aquela pergunta chata. Os irmãos estão com pressa? Ninguém vai falar, não, pastor, estou com pressa. Anda aí. Vamos lá, Lucas 4. Versículo... Né, Rodrigo? Versículo 33. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Um homem possesso. Lucas 8. Vamos virar. Versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. O que eu aprendo aqui? Homem possuindo demônio, mulher possuindo demônio. Seguindo, no mesmo Lucas 8, capítulo, versículo 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e dizendo com grande voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado a todo espírito imundo que saísse daquele homem, pois já há muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio ao deserto. Gente, esse versículo é o único versículo da Bíblia que mostra que pessoas possessas têm força sobre-humana. O que tem a ver com o nosso estudo? E havia gigantes na terra. O que é gigantes ali? Grandes guerreiros. Depois que os filhos de Deus entraram as filhas do homem, esses foram os varões de renome. Da onde que veio a força desses gigantes? De serem possessos por demônios. Entendeu a força? Mas aí vem a pergunta: mas o pastor ainda não me provou como que demônio interfere no corpo humano. Vamos seguir o estudo. Lucas capítulo 9, versículo 37. Diz assim. Aí pergunta por que as pessoas hoje em dia ficam doentes. Em vez de ir para a igreja, vai consultar tudo quanto é porcaria. Lucas, me perdi. Lucas 9, 37. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço que olhes para o meu filho, porque é o único que tenho. Eis que um espírito toma, de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois que for quebrantado. Olha o que o demônio faz com a pessoa. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. O que Jesus mostra aqui? O demônio possuiu a pessoa e quebra ela inteira. Continua. Lucas 11, versículo 14. O evangelista que mais falou de possessão demoníaca e cura foi Lucas. Ele era médico, era um cientista. Não é à toa.
Lucas 14, Lucas 11, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Primeira prova que demônios podem interferir no corpo humano. Provocou mudez. Interferiu, não conseguia falar. Outra prova, Lucas 13, versículo 10. Lucas 13, 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aqui é coisa pior ainda. Não só foi causar mudez, a mulher era curvada, não conseguia levantar. Ela estava debaixo do jugo. O que eu aprendo nesse texto? Provocou uma mutação na coluna da mulher. De um ponto tal que ela não conseguia se levantar. Quer ver que interessante? Vamos seguir. Lucas 14, versículo 4. Olha que interessante. Lucas 14, vamos ler o versículo 2. Eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. O que é a doença do hidrópico? A pessoa retém líquido num ponto tal que ela incha. Olha o que Jesus faz. E Jesus respondeu, falou aos doutores da lei, aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando, o curou e o despediu. Como que eles ficaram sabendo que curou? Na hora tem que ter desinchado, foi instantâneo. Seguindo, caminhando para o fim, Lucas 17, versículo 11. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Inclusive a lepra foi purificada. Gente, a lepra, naquela época, chegava a perder pedaço do corpo. Foram curados. Enfermidade demoníaca. E o nosso último texto, Lucas 18, um dos melhores textos. Lucas 18, versículo 38. Os irmãos estão gastando a unha. Olha que interessante. Vamos ler o 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. E chegando ele, perguntou, dizendo: que queres que eu te faça? Ele disse: o que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Cegueira. Então o que acontece? A gente percebe claramente na Bíblia demônios provocando mutações em corpo humano. Por isso que eu acho que essa tese de dizer que usou corpo de sacerdócio é uma tese muito boa. Como eu falei, um não pode provar para o outro. Você vai encontrar irmãos muito capacitados, cheios do Espírito Santo, que vai falar que é linhagem de Sete e linhagem de Caim. Você vai encontrar outros irmãos tão cheios do Espírito Santo que vão falar: olha, o anjo materializou e teve filho. E você vai encontrar irmãos, por exemplo, o pastor Genuano Lira, lá da Igreja Batista em Fortaleza, a BBN, Sistema BBN de rádio, um dos maiores evangelistas reformados do Brasil, vai defender essa visão. Sexo ritualístico. O que eu preciso saber? Primeiro, tivemos um manual de demonologia e apologética aqui. Cuidado com práticas estranhas, mas principalmente cuidado com pecado, cuidado com mistura, cuidado com participar de rodas com conversa errada, com pessoas que são filhos de Belial, com pessoas que têm ideias contrárias à palavra, porque qualquer pastor de qualquer vertente, inclusive o Gran Conato usa essa passagem de Gênesis 6,
para falar sobre casamento. Você que é solteiro, jamais se misture com alguém que não é crente. Aquilo vai trazer destruição para a sua vida. A Bíblia fala, você não se colocar em jugo desigual com incrédulos, porque que comunhão tem entre as trevas e a luz? Crente se relaciona com crente. E olha, vou te falar, quem é crente aqui já sabe que o casamento entre crentes já não é fácil. Imagina entre incrédulos. O que eu aprendo com Gênesis 6? Quando existe contaminação, quando existe mistura, aumenta o pecado. Quando aumenta o pecado, o juízo de Deus vem. Os irmãos atentem à maneira que tem andado. Não bobeia. Gálatas 6. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Numa outra passagem, terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Na passagem de Coríntios 11, da seca, que nós vamos fazer agora. Por isso que entre vós existem muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem, Deus recolheu. Não brinque com o pecado. Sua oração diária tem que ser o seguinte: Senhor, me livra de pecar, Senhor, me guia, Senhor, me orienta, guarda minha boca, guarda meu pensamento, guarda minhas atitudes, guarda o meu trabalho. Eu quero viver uma vida que te agrada. Eu não quero contaminação na minha vida. Tem misericórdia desse pobre pecador. Amém? Amém. Vamos orar? Amém.